Para quem não acompanhou a discussão no sábado passado, eu vou trazer alguns pontos fundamentais para que a gente possa continuar a discussão e vocês aí acompanhar a minha linha de pensamento. Então, para isso, vamos retomar os princípios da transdisciplinariedade. Primeiro, suspensão do modo de pensar dualista, né? Aquele modo de pensar que está centrado no não contraditório. É A ou B, né? E o modo de pensar a partir da transdisciplinaridade, que é justamente um modo de pensar articulado. Eu acho que essa palavra para a gente é relevante. Por quê? É preciso uma articulação dos saberes para a gente poder resolver problemas complexos, né? Então, o terceiro incluído admite a existência do contraditório, ou seja, uma coisa pode ser outra. Articular os opostos, isso para a gente nesse momento de discussão a respeito da pandemia é crucial, né? Poder articular os opostos e o princípio da incerteza, que me parece aí também um ponto extremamente importante para a gente poder pensar o momento atual. Lembro que no sábado passado eu trouxe essa questão de que a transdisciplinariedade é uma posição em relação ao saber, que justamente inclui o contraditório, inclui o terceiro, né? E o que isso tem a ver com a psicanálise? Justamente a inclusão do terceiro vai implicar na instauração de uma falta, a falta de um saber total, de um saber totalizante, né? O saber é sempre um saber faltante, né? Não tem como a gente construir, botar o ponto final e dizer, bom, chegamos aqui e é isso e essa é a verdade. A verdade é sempre uma verdade provisória. Tá? Princípio da incerteza. Não temos garantias, né? E isso é dentro dessa perspectiva analítica, né? Justamente, o sujeito quando chega em análise, ele chega cheio das certezas, e a função do analista é justamente quebrar com as certezas, para que ele possa se movimentar e buscar outros caminhos. Então, o princípio da incerteza é também constituinte desse modelo transdisciplinar. Um outro ponto que a gente abordou semana passada é quanto à alteridade. A alteridade para a psicanálise lacaniana não está posta somente no outro, como aquele que é diferente, mas que é um sujeito cindido, ou seja, um sujeito dividido e que apresenta estranheza, a estranheza de si, né? A estranheza do que habita em si, né? Pensando aí o Amlish, né? Quer dizer, do estranho familiar. Bom, vocês devem estar se perguntando por que a gente, então, pode adentrar nessa discussão a respeito do combate à Covid-19. Bom, primeiro que esse combate ao Covid-19, ou seja, esse combate ao vírus, exige que a gente considere o contraditório. É preciso escutar o outro saber que não é o meu saber, né? Escutar o que o outro requer que a gente tenha condições de acolhimento, né? E essa posição de acolhimento, ela requer justamente a posição de alteridade que atravessa o outro, né? Então, a escuta como forma de acolhimento e reconhecimento acerca do desconhecer, do que a gente desconhece a respeito da gente mesmo, tá?
Então, nesse momento de pandemia, o que que a gente tem? A pandemia nos remeteu ao nosso desamparo humano constituinte, tá? A existência de um vírus com uma capacidade letal fenomenal e o desconhecimento a respeito desse vírus colocou o mundo em alerta. Então, nós temos 2 pontos aí extremamente relevantes. Primeiro, é um vírus letal, ou seja, ele carrega a morte. Em contrapartida, nós, enquanto civilização, não temos um conhecimento que dê conta desse vírus. Ou seja, a gente não sabe quem é ele, né? Qual a sua amplitude, o que que ele faz, como ele faz, para que a gente possa combater. Então, a pandemia, justamente nos colocou em alerta, né, porque a gente teve que aí que ser muito rápido, ágil, para poder dar conta desse risco iminente da morte, né. E então, nesse sentido, é que eu vou focar a nossa discussão hoje, é que justamente 2 aspectos são relevantes. A destruição iminente, ou seja, a morte iminente e morte dos humanos, a nossa, né, da nossa civilização, e o não saber. Não temos um saber constituído, fechado, mesmo que nos oriente, para dar conta do vírus, né. Então, esses 2 pontos, o desamparo, a destruição e o não saber. Essa questão da destruição, da morte, né, o Freud já faz referência ao desamparo humano já no texto Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895. Né? Lá nesse texto, o Freud já chama atenção para o sentimento de desamparo que o bebê já experimenta desde muito cedo. Então, assim, essa experiência do desamparo já é vivenciada por nós desde muito cedo. Então, o desamparo indica o sentimento de abandono, né, e eu acho que essa palavra também aí, é cara pra gente, né, quer dizer, esse desamparo aponta para um abandono. Frente a esse abandono, o que que a gente tem num primeiro momento, né, o que o Lacan chamou de figura materna, né, essa coisa desse acolhimento, dessa figura materna que justamente vai acolher. E mais do que isso, vai ser aí uma intérprete das ansiedades e dos medos da criança. Se vocês, né, quem tem experiência com crianças, com bebês, é isso, né? A ansiedade, a angústia do bebê, qual o recurso que o bebê tem? O choro, né? Então, frente a esse choro, a mãe precisa fazer uma interpretação, né? Trago aqui para a gente poder pensar um pouco um psicanalista argentino que se chama Esteban Levin e que ele, abre aspas, chama é preciso uma mãe louca. O que é essa mãe louca? É uma mãe que vai olhar para a criança, escutar o choro e vai começar a interpretar o choro da criança, o desespero, a angústia da criança. E aí ele vai dizer, bom, a mãe vai interpretar. Claro que essa interpretação, ela vem a partir do desejo da mãe, né? Então, muitas vezes as mães vão dizer, né, eu entendo o que o meu filho está dizendo, né? E o outro de fora olha e diz, como assim que ela entende? Né? Ou seja, primeiro é necessário que um outro interprete o seu medo, interprete o seu desespero, né? E aí é que nós vamos ter uma primeira relação desse bebê com a mãe, né? É uma primeira relação que se estabelece numa interpretação, claro que numa interpretação aí imaginária, a partir do desejo da mãe, mas que é necessária.
né, para que depois a gente possa, né, essa mãe vai começar a fazer o quê com essa criança? Oferecer palavras, né. Quer dizer, a mãe pode dizer: "Não precisa chorar, veja bem, mamãe está aqui", não é isso? Ou seja, vai acolhendo essa criança, vai dizendo para ela: "Você não está abandonada, eu estou aqui, estou cuidando de você". Ela começa a oferecer as palavras. E isso é que funda a civilização, a linguagem, o simbólico. O que nós temos a oferecer ao outro é a palavra.